Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1, Max Verstappen. Olha, a McLaren é bom manter uma vantagem de equipamento, porque se depender dos pilotos, não tem como esses dois baterem Max Verstappen. Que corrida em Imola, que manobra na primeira volta, na Tamborello por fora, né? A Tamborello que não é mais aquela curva de alta, como na época do Ayrton Senna, do Mansell e do Piquet. Hoje essa chicane é até interessante, né? Que você tem uma perna indo para a esquerda e depois vai para a direita. Permite que o cara que vai por fora faça aquela tangência que o Max fez. E foi uma daquelas ultrapassagens que deu gosto de ver. E foi para a ponta para não largar mais. Foi de ponta a ponta a vitória do Max Verstappen. Liderou todas as voltas do Grande Prêmio e não foi ameaçado em nenhum momento. Uma vitória de manual do piloto holandês que, a meu ver, assim, faz um trabalho incrível nessa temporada. E a verdade seja dita, né? Ele não está totalmente perdido ainda no campeonato, né? O campeonato que agora já fica cada vez mais entre três pilotos. O Russell tentou se sustentar, mas já fica bem longe. A Mercedes não tem ritmo de corrida, inclusive hoje a Ferrari muito melhor do que a Mercedes na corrida. E assim, o Verstappen no braço vai colocando a Red Bull ali nessa briga pelo título e também porque a Red Bull trouxe boas atualizações, né? Porque assim, existe um limite de tudo que o piloto pode fazer. Você tem que colocar pelo menos o piloto na briga. E eu acho que a Red Bull conseguiu com essa nova atualização, que inclusive é uma cópia, né, do SidePod, né, de detalhes do que a McLaren colocou no seu carro, né? Eles não tiveram essa vergonha de copiar. O Nelson Piquet, inclusive, ele na época que ele trabalhava na Williams, ele elogiava o Patrick Head, que era o projetista, por não ter vergonha de copiar os outros, entende? Né? Ele olhar as soluções dos outros e encaixar no carro dele, até porque não é tão simples assim, né? Então, a verdade é que o Verstappen, ele tem hoje um carro que, assim, foi para uma pista que teoricamente era para ser o terror para a Red Bull. A pior situação da Red Bull até agora na temporada eram as curvas de baixa velocidade, esses cotovelos e chincanes. Imola tem isso aos montes e a corrida dele foi espetacular, o ritmo de corrida foi muito bom, no ritmo das McLaren o tempo todo. Mas a descrição tá, o desgaste de pneus elevado ajudou também, né? A McLaren não conseguiu controlar o desgaste de pneus. Isso foi realmente impressionante por parte aí da equipe austríaca, porque o trabalho do Max foi muito forte e ele conseguiu ali no final da prova, assim, sair, assim, sem dar a menor oportunidade do Lando Norris pensar no ataque ou do Oscar Piastri, né? Então, assim, a vitória do Max, o segundo lugar fica para o Lando Norris, que com a estratégia da McLaren, né, de parar o Oscar Piastri muito cedo, eu acho que eles pensaram no undercut, né, tipo assim, parar cedo para tentar superar o Verstappen nessa, tipo assim, nessa volta de pneus novos, imaginando que ele fosse defender, tipo assim, a posição parando também. Mas o Verstappen não foi por essa linha de raciocínio, o ritmo ainda era bom e continuou na pista. Porque o Leclerc, e esse se deu tão mal com o safety car, o virtual safety car, né? E um detalhe aqui, né? O trabalho dos fiscais de Imola é, com certeza, um dos piores que eu vi na minha vida. Cada circuito disponibiliza os seus fiscais, né? Na Indy eles têm um treinamento todo especial, né? Muita gente fala que a Fórmula 1 às vezes tipo assim, não há nada na Fórmula 1 que fica atrás das categorias americanas. Eu discordo muito quando se trata de fiscal. A NASCAR, a Indy, dá 10-0 na Fórmula 1. E assim, nem mesmo as grandes, né? Tipo assim, autódromos que tem grandes fiscais lá conseguem bater de frente com o que a Indy faz. É tudo muito bem montado, preparado, já tá tudo organizado. Ele já sabe exatamente o que fazer com cada carro quando ele quebra no lugar X, para onde vai tirar, para dar o máximo de tempo em bandeira verde, né? E a verdade é que assim, a Fórmula 1 ficou ali voltas e voltas para a corrida ali em safety car, porque o carro da Antonelli parou, né? Tipo assim, era uma situação que possivelmente resolveria muito rápido se tivesse um planejamento melhor. Não teve. E aí foi aquele atraso inacreditável para a gente ter mais corrida. Inclusive, acho que isso salvou o pódio do Piastri, porque no final o Hamilton estava andando muito mais rápido do que ele, né? Então, assim, a gente viu nessa corrida muita alternativa de estratégias, muitas mudanças. Isso foi positivo pelo aspecto de que, assim, a gente teve algo que é, por exemplo, dinâmicas de corridas diferentes, uma contra a outra, e aí nos traz essas movimentações. Então, foi muito positivo para a corrida ter esse desgaste extra de pneus, estratégias alternativas, visões diferentes. Isso bagunçou a corrida e permitiu muitas movimentações, né? O Norris chegar em segundo se beneficiou do erro de estratégia do Piastri,
mas ele fez uma boa corrida também, há de se dar a justiça a ele. Óbvio, nada de muito especial, nada de muito extraordinário, mas assim, ele precisava chegar à frente do Piastri porque essa pista é a melhor do Norris no calendário. Para mim, Imola é onde ele sempre andou muito bem, e a verdade é que ele fez uma corrida ok, nada de especial, mas conseguiu superar aí o companheiro que chega em terceiro lugar, perde 3 pontos para o Norris e perde 10 pontos para Max Verstappen. O Lewis Hamilton chegou na quarta posição, uma baita corrida para o Hamilton, mas eu acho assim que se o Leclerc se deu muito mal com as estratégias, o Hamilton se deu muito bem. Eu achava a corrida do Hamilton apagadíssima na primeira metade, mas ele colocou os pneus médios, né, na segunda parada, passou por cima do Hadjar e do Antonelli, começou a andar bem melhor, ali já apareceu uma corrida bem bacana e já estava indicando um quarto lugar ali se os pneus aguentassem até o final, que era a grande dúvida, aí o Leclerc tinha vantagem. Com a quebra do Antonelli, ele teve que parar de novo, passou o Russell, passou o Leclerc e passou o Albon. E o Albon até, assim, a ultrapassagem sobre ele, eu tenho que agradecer o Leclerc naquela briga, que assim, pra mim, assim, gente, aquilo ali é incidente de corrida. O Max Wilson faz aquele terrorismo todo, porque, forçou outros pra fora da pista e tudo isso, mas tem horas, assim, que parece que não pode mais disputar a posição, né? Tem horas, eu acho assim... Tem horas que, quando causa acidente, né, quando você vê que era muito mais evitável, sinceramente, aí ok, né? Mas assim, eu não achei tão exagerado assim essa manobra do Leclerc. De qualquer jeito, né? A gente teve ali o Hamilton em quarto, uma baita corrida para ele, o Albon em quinto, o Leclerc em sexto. O Leclerc, assim, antes do primeiro virtual safety car, ele tinha sido o primeiro a parar e estava andando muito rápido, o ritmo dele estava ótimo, ele estava andando mais rápido até que o Piastri. Então, assim, o quarto lugar seria a posição, acho que, de mérito do Leclerc. Para mim, só o Verstappen pilotou mais que o Leclerc hoje. Eu acho que o Leclerc fez uma corridaça, mas não foi ajudado em nenhum momento pela estratégia. E a gente teve ali o Albon em quinto, né? Tipo, baita corrida com a Williams, mais uma corrida fantástica para ele lá, mais 10 pontos para ele. A temporada dele é muito boa. Até agora eu coloco o Carlos Sainz no bolso nessa temporada. Ok, que o Sainz não teve ali uma estratégia boa também, parou muito cedo e não se deu bem com isso, né? Quem parou muito cedo, assim, não se deu bem. A exceção talvez o Leclerc, porque foi um undercut muito oportuno ali e bem inteligente. E assim, terminou nos pontos também o Russell em sétimo. O ritmo de corrida da Mercedes é pavoroso, não tem outra palavra para definir isso. No final da prova, o Sainz estava mais rápido que o Russell. E mais do que isso, o George Russell, ele começou a corrida, ele tenta até atacar lá o Piastri e tudo isso, mas ele só está segurando todo mundo, ao ponto do Alonso estar andando mais rápido que ele. Então, assim, gasta pneu demais a Mercedes, é muito rápido em uma volta, mas de resto, assim, é um carro que precisa melhorar muita coisa. Esse desgaste de pneus da Mercedes é tenebroso. O Sainz em oitavo, Hadjar em nono, bela corrida, podia ter sido até melhor se não fosse essas paradas para virtual safety car, ele acabou se dando mal com isso. Tsunoda salvou um pontinho na décima posição. Eu acho que o Tsunoda fez uma corrida muito qualquer nota, tipo assim, eu até fico com pena pro Alonso, que quase ultrapassou ele no final, né, porque eu acho que o Alonso merecia mais esse ponto do que o Tsunoda, pelo tudo que ele tá tendo que lutar contra, mas... o Tsunoda salva um pontinho para ele na Red Bull, mas também, assim, ele foi pedido para segurar o Piastri lá. Eu acho que nesse momento, muito torcedor da Red Bull deve ter sentido saudade do Pérez, né? Porque defendendo posição, acho que era uma das coisas que pouca gente podia questionar o Pérez, porque ele fazia isso muito bem. Enquanto o Tsunoda, sinceramente, ali, vou te falar, né? Uma moleza danada para defender as posições. Eu só vi ele fazendo uma ultrapassagem na corrida, acho que foi contra o Hülkenberg, e o Hülkenberg errou a tomada ali completamente, né? Então, assim, uma corrida muito... E passou o Stroll também. Também, né? É uma coletânea de ultrapassagens incrível, né? E a gente teve o Hülkenberg em 12º, Pierre Gasly em 13º, Lawson em 14º, cuida do Lawson também, tenebrosa. Esse é outro que, assim, tá fazendo hora extra na Fórmula 1. Stroll em 15º, se deu mal com a estratégia também, mas diferente do Alonso, não conseguiu escalar o pelotão com os pneus médios, o Alonso fez. Colapinto em 16º, péssimo, horrível cuida do Colapinto, errando o tempo inteiro. Berman em 17º, a Haas não estava levando a lugar nenhum, e o Bortoleto na última posição. Assim, o ritmo dele não foi legal, isso tem que ser dito, mas por outro lado, a Sauber não ajudou, né? Porque podia ter mantido ele na pista, no início da prova ele estava indo bem, o ritmo dele não era tão forte quanto o do Hamilton, mas estava seguindo ali ok. E parar mais cedo, né? Não é como se a Sauber tivesse uma pura velocidade que permite undercut, entende? Assim, eu acho que eles tinham que arriscar mais. Eles não fizeram uma aposta arriscada, eles foram no jogo assim, mais seguro para não tentar sofrer tanto com os pneus. Só que jogar lá no meio do trânsito, da confusão, não foi o ideal, né? É melhor tentar achar lá os pilotos atrás lutando para te passar, né? Mesmo com os pneus mais velhos, depois você vai com os mais novos, consegue ganhar o tempo de volta. Então, não gostei da estratégia da Sauber. E na classificação dos pilotos, a gente tem Oscar Piastri, 146 pontos, Lando Norris, 133, 13 atrás,
O Max Verstappen 124, 22 atrás do Piastri, 9 atrás do Norris, ainda está na briga pelo Penta. O Russell está em quarto ali com 99 pontos, Leclerc é o quinto com 61, o Hamilton é o sexto com 53, Antonelli é o sétimo com 48, Albon é o oitavo com 40, o Ocon é o nono com 14, assim, dá para se ressaltar esse campeonato do Albon, 40 pontos, assim, tá 8 pontos do Antonelli. É impressionante o campeonato do Albon e está muito longe do pelotão que, teoricamente, é da Williams. Mas a Williams também fez um bom carro, de se dizer isso, né? O Ocon tem 14 pontos, Stroll 14, Sainz 11, Tsunoda 10, Gasly 7, Hadjar 7, Hülkenberg 6 pontos, Berman 6, Alonso, Lawson, Durham, Bortoleto e Colapinto zerados, né? Na Mundial de Construtores, deixa eu ver se atualizou, 279 pontos para a McLaren, 147 para a Mercedes, 131 para a Red Bull, 114 para a Ferrari. A McLaren já é campeã de construtores, né? Não vejo como só uma hecatombe tira isso deles. A Williams tem 51 pontos, para mim já é quinta nos construtores, é muito improvável acreditar que Haas, Aston Martin, Racing Bulls, Alpine vão conseguir reação, né? A gente tem Haas com 20 pontos, Aston Martin sétimo com 14, a Racing Bulls em oitavo com 10, a Alpine em nono com 7 e a Sauber em décimo com 6, né? E assim, a Fórmula 1, ela volta no dia 30 de maio com a corrida do... com a corrida do GP da... Na verdade, volta a semana que vem, volta com o circuito de Mônaco, né? Que é assim, sempre no mesmo dia das 500 milhas de Indianápolis, a gente tem esse aquecimento sonolento de Mônaco. A corrida começa às 10, deve terminar por volta de meio-dia, tomara, né? E a gente tem as 500 milhas a 1h, 1h30 ou 2 da tarde, né? Mais ou menos 2 da tarde. Então, a gente vai ter realmente corrida de verdade lá no domingo, só a partir da tarde com as 500 milhas de Indianápolis, né? A gente tem que suportar Mônaco até lá. Então, assim, semana que vem, Grande Prêmio de Mônaco. Essa pista, classificação mais importante que tudo. E o desempenho hoje da Red Bull em curvas de baixa chamou a atenção. Vamos ver o que o Verstappen consegue tirar de lá. Ano passado, não deu para tirar muita coisa além do sexto lugar. Vamos ver se nessa temporada a Red Bull consegue mais desempenho nessas curvas de baixo, porque, mais do que tudo, essa é a característica que define tudo em Mônaco. Mônaco é a corrida que se pode ganhar no sábado. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.